Essas palavras simples fizeram um executivo rir com desprezo, sem saber que aquele menino estava entregando a prova de um crime que mudaria tudo. O verdadeiro dono observava da porta, e o que aconteceu depois chocou a todos. O destino tem uma maneira peculiar de testar nossa bondade quando menos esperamos. E às vezes, um simples ato de honestidade pode desencadear uma tempestade que mudará vidas para sempre. No imponente edifício empresarial Torres del Sol, o movimento era intenso durante aquela tarde. Os elevadores subiam e desciam constantemente, transportando executivos em ternos caros e secretárias apressadas. No 22º andar, sede da prestigiosa corporação Herrera & Associados, o ar-condicionado mantinha o ambiente perfeitamente climatizado, enquanto o som abafado de conversas importantes ecoava pelos corredores de mármore. Helena Vasquez empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores com a dignidade de quem nunca perdeu a esperança, mesmo diante das maiores adversidades. Suas mãos, marcadas pelos anos de trabalho árduo, seguravam firmemente o pano de limpeza, enquanto seus olhos observavam cada detalhe do ambiente que conhecia como a palma da mão. Trabalhava naquele edifício há mais de 5 anos, sempre com a mesma dedicação e o mesmo sorriso discreto para todos que cruzavam seu caminho. Os executivos mal notavam sua presença, mas Helena nunca se incomodou com isso. Tinha um propósito maior: oferecer o melhor futuro possível para seu filho Matias. Do lado de fora do edifício, Matias aguardava pacientemente no banco da pequena praça em frente. Com apenas 8 anos, já demonstrava uma maturidade impressionante e um senso de responsabilidade que tocava qualquer pessoa que o conhecesse. Seus olhos brilhantes observavam o movimento das pessoas, sempre atento ao horário em que sua mãe terminaria o trabalho. Naquele momento específico, algo chamou sua atenção. Um envelope amarelo havia caído bem ao lado do banco onde estava sentado. O vento tentava levá-lo para longe, mas Matias foi mais rápido. Pegou o envelope com cuidado e examinou sua superfície. Corporação Herrera & Associados, confidencial, urgente, estava escrito em letras vermelhas na parte frontal. Matias sabia ler perfeitamente bem para sua idade e imediatamente compreendeu que aquele não era um documento qualquer. Alguém havia perdido algo muito importante e essa pessoa certamente estaria desesperada procurando por aquele envelope. Sem hesitar nem por um segundo, Matias se levantou e correu em direção à entrada do edifício. O segurança, Pablo Ruiz, já o conhecia bem e sempre o cumprimentava com carinho. «Oi, Matias. Sua mãe ainda está trabalhando lá em cima», disse Pablo com um sorriso genuíno. «Olha, senhor Pablo, encontrei este envelope aqui fora. Está escrito que é da empresa da minha mãe. Alguém deve estar procurando por ele», explicou Matias, estendendo o envelope para o segurança. Pablo ficou impressionado com a atitude do menino. Em seus 15 anos de trabalho naquele edifício, raramente via tamanha honestidade, especialmente vinda de uma criança. «Você tem razão, pequeno. Isso parece muito importante mesmo. Que tal subirmos juntos para devolver? Tenho certeza de que a pessoa que perdeu isso ficará muito grata», sugeriu Pablo. Matias concordou imediatamente. Para ele, fazer a coisa certa era natural, mesmo que isso significasse subir até os andares superiores, onde nunca havia estado antes. Enquanto aguardavam o elevador, Pablo não conseguia parar de admirar a atitude de Matias. Quantos adultos passariam direto por aquele envelope sem nem ao menos olhar? E ali estava uma criança de 8 anos, determinada a devolvê-lo ao dono, sem esperar nada em troca. O elevador chegou e ambos subiram até o 22º andar. Pablo sabia exatamente onde deveriam ir. O escritório do presidente Alfonso Herrera, onde documentos confidenciais eram tratados diariamente. «Matias, vou apresentá-lo ao senhor Herrera. Ele é o presidente da empresa e saberá exatamente o que fazer com esse envelope», explicou Pablo enquanto caminhavam pelos corredores luxuosos. Os olhos de Matias se arregalaram ao ver a decoração sofisticada, os quadros caros nas paredes e os tapetes importados no chão. Era um mundo completamente diferente do que conhecia, mas não se sentia intimidado. Sua missão era simples: devolver o que não era seu. No entanto, antes que chegassem ao escritório do presidente, foram interceptados por Ricardo Mendoza, vice-presidente executivo da corporação.
Ricardo era conhecido por sua arrogância e por tratar as pessoas com base na sua posição social e conta bancária. Pablo, o que esse menino está fazendo aqui? Você sabe que crianças não têm permissão neste andar, disse Ricardo com um tom de irritação evidente. Senhor Ricardo, o garoto encontrou este envelope confidencial da empresa e veio devolvê-lo. Estávamos indo ao escritório do Sr. Herrera, explicou Pablo respeitosamente. Ricardo olhou para Matias de cima a baixo, notando suas roupas simples e sua mochila escolar surrada. Um sorriso desdenhoso se formou em seu rosto, como se a simples presença do menino fosse um incômodo. Um envelope? Deixe-me ver isso, disse Ricardo, estendendo a mão de forma autoritária. Matias, educado como sempre, entregou o envelope para o executivo. Seus olhos pequenos observaram atentamente a reação do homem, esperando receber pelo menos um obrigado pelo seu gesto de honestidade. O que aconteceu a seguir deixou Pablo completamente chocado. Ricardo examinou o envelope rapidamente, e sua expressão mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, como se tivesse visto um fantasma. Depois forçou um sorriso artificial e olhou novamente para Matias com um desprezo ainda mais evidente. Ora, então você achou isso na rua e veio devolver? Que menininho bonzinho, disse Ricardo com um tom de voz claramente sarcástico. Pablo, pode levar essa criança de volta para baixo. Eu cuido deste envelope. Matias não entendeu completamente o tom de Ricardo, mas sentiu que algo não estava certo. Pablo também percebeu a estranha reação do executivo, mas não disse nada. Mas, senhor, eu pensei que deveríamos levá-lo ao Sr. Herrera, tentou sugerir Pablo. Eu disse que vou cuidar disso, replicou Ricardo de forma mais áspera. Agora levem essa criança daqui imediatamente. Foi nesse momento que Alfonso Herrera apareceu na porta do seu escritório. O presidente da empresa havia ouvido vozes alteradas no corredor e decidiu investigar. Seus olhos se encontraram diretamente com os de Matias, e algo naquele olhar infantil o tocou profundamente. Alfonso observou toda a cena em silêncio. Ricardo segurando um envelope com nervosismo evidente, Pablo parecendo confuso e um menino de 8 anos que havia subido 22 andares apenas para devolver algo que encontrou na rua. Ricardo, há algum problema aqui? Perguntou Alfonso com sua voz calma, mas autoritária. Não, senhor. Apenas uma criança que encontrou um envelope na rua. Já estava resolvendo a situação, respondeu Ricardo rapidamente, tentando esconder o nervosismo. Alfonso se aproximou de Matias e se agachou para ficar na altura dos seus olhos. Como você se chama, jovem? Perguntou com gentileza. Matias, senhor. Matias Vasques. Minha mãe trabalha aqui fazendo limpeza, respondeu o menino com educação e sinceridade. E você encontrou este envelope? Sim, senhor. Estava caído na praça lá embaixo. Como estava escrito que era da empresa, achei que deveria devolver. Minha mãe sempre me ensinou que devemos devolver as coisas que não são nossas. Alfonso sentiu uma emoção inexplicável ao ouvir aquelas palavras. Em um mundo onde a honestidade se tornara tão rara, especialmente nos círculos empresariais que frequentava, encontrar tamanha pureza em uma criança era algo extraordinário. Mas o que mais chamou sua atenção foi a reação estranha de Ricardo. Por que um simples envelope encontrado na rua causaria tanto nervosismo em seu vice-presidente? Matias, você fez a coisa certa ao vir aqui. Não são todos os dias que encontramos pessoas tão honestas quanto você, disse Alfonso, colocando suavemente a mão no ombro do menino. Ricardo, percebendo que a situação estava fugindo do seu controle, tentou intervir novamente. Senhor Herrera, com todo o respeito, creio que já perdemos tempo demais com isso. Posso cuidar deste assunto e liberar o menino para voltar para casa? Alfonso olhou diretamente para Ricardo e uma suspeita começou a se formar em sua mente. Por que tanta pressa? Por que tanta insistência em tomar o controle da situação? Na verdade, Ricardo, gostaria de verificar pessoalmente o conteúdo deste envelope. Se é confidencial da nossa empresa, como presidente, devo estar ciente do que se trata, disse Alfonso, estendendo a mão para receber o envelope. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente, e ele sabia que não tinha mais como evitar entregar o envelope para Alfonso. Com relutância extrema, Ricardo entregou o envelope para o presidente da empresa. Alfonso o recebeu
e olhou para Matias mais uma vez. Obrigado, jovem Matias. Você pode ter feito algo muito importante hoje. Matias sorriu timidamente, feliz por ter feito a coisa certa. Não fazia ideia de que aquele simples gesto de honestidade estava prestes a desencadear uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas revelaria segredos sombrios escondidos há anos naquela empresa. Alfonso segurou o envelope com cuidado, sentindo que estava prestes a abrir algo que ia muito além de um simples documento perdido. A reação de Ricardo havia confirmado suas suspeitas. Aquele envelope guardava segredos perigosos, e a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Existem momentos na vida em que a maldade humana se revela de forma tão cruel que nos faz questionar como algumas pessoas conseguem dormir tranquilas à noite. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um desses momentos que ficariam gravados para sempre na memória de todos os presentes. Alfonso segurava o envelope com firmeza, observando atentamente as reações de Ricardo. O nervosismo do seu vice-presidente era tão evidente que até Pablo, o segurança, havia notado algo estranho na situação. Ricardo, você parece muito interessado neste envelope. Há algo específico que devo saber? Perguntou Alfonso com um tom investigativo. Não, senhor. É apenas que... Bem, perdemos tempo demais com isso. Tenho uma reunião importante em alguns minutos, respondeu Ricardo, tentando disfarçar seu desespero crescente. Alfonso não estava convencido. Em seus 20 anos dirigindo aquela empresa, havia aprendido a ler as pessoas como livros abertos. E Ricardo estava claramente escondendo algo. Matias permanecia ao lado de Pablo, observando toda a conversa com seus olhos curiosos. Para uma criança de 8 anos, aquela situação era confusa, mas ele sentia que havia feito a coisa certa ao devolver o envelope. Foi então que Alfonso tomou uma decisão que mudaria todo o rumo dos acontecimentos. Sabe de uma coisa, Matias? Gostaria que você ficasse aqui enquanto eu verifico este envelope. Afinal, você foi quem o encontrou e merece saber se realmente pertence à nossa empresa, disse Alfonso, olhando diretamente para Ricardo ao falar essas palavras. O desespero de Ricardo atingiu um nível crítico. Ele sabia que não podia protestar abertamente contra a decisão do presidente, mas também sabia que o conteúdo daquele envelope poderia destruir sua carreira e muito mais. Senhor Herrera, com todo o respeito, creio que uma criança não deveria estar presente durante a análise de documentos confidenciais da empresa, tentou argumentar Ricardo. Engraçado, Ricardo. Você não parecia tão preocupado com a confidencialidade quando estava disposto a cuidar do envelope sozinho, replicou Alfonso com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Pablo observava toda a atenção no ar e instintivamente se posicionou um pouco mais próximo de Matias, como se quisesse protegê-lo de algo que ainda não conseguia identificar. Alfonso abriu cuidadosamente o envelope e retirou seu conteúdo. Era um conjunto de documentos, e conforme seus olhos percorriam as primeiras linhas, sua expressão foi mudando gradualmente. Primeiro surpresa, depois confusão, e finalmente, uma mistura de choque e indignação. Ricardo observava cada mudança no rosto do presidente, sentindo como se sua vida inteira estivesse desmoronando a cada segundo. Interessante, murmurou Alfonso, continuando a ler. Muito interessante mesmo. O que são esses documentos, senhor? Perguntou Matias com a inocência típica da sua idade. Alfonso olhou para o menino e depois para Ricardo, que estava visivelmente suando apesar do ar-condicionado. São documentos muito importantes, Matias. Documentos que algumas pessoas gostariam muito de manter escondidos, respondeu Alfonso, sem tirar os olhos de Ricardo. Foi nesse momento que Ricardo perdeu completamente o controle da situação. A pressão, o nervosismo e o desespero se transformaram em algo muito mais feio. Arrogância pura e crueldade gratuita. Olha aqui, menino, disse Ricardo, aproximando-se de Matias com um tom de voz que fez Pablo imediatamente se colocar entre eles. Você já fez sua boa ação do dia devolvendo o envelope. Agora, que tal voltar para casa e brincar com seus brinquedinhos enquanto os adultos resolvem assuntos sérios? Alfonso ficou chocado com a mudança de atitude do seu vice-presidente, mas decidiu observar aonde aquilo levaria. Mas eu só queria ajudar, disse Matias,
sem entender por que aquele homem estava sendo tão rude com ele. Ricardo soltou uma gargalhada que ecoou pelo corredor. Um som tão artificial e cruel que fez várias pessoas pararem suas atividades para olhar em direção àquele grupo. Ajudar? Você? Uma criança que nem sapatos novos tem para vestir quer ajudar numa empresa multimilionária? Ricardo continuou rindo de forma cada vez mais desdenhosa. Olhe para você, menino. Suas roupas, sua mochila toda velha. Você nem pertence a este lugar. Pablo deu um passo à frente, claramente indignado com aquele comportamento. Senhor Ricardo, isso é totalmente desnecessário. O menino só queria fazer o que era certo, protestou o segurança. Pablo, você também deveria conhecer seu lugar. Um segurança defendendo uma criança pobre contra um vice-presidente. Ricardo estava completamente fora de si. Este menino é filho da faxineira, não é mesmo? Bem, pelo menos agora sabemos de onde vem essa humildade excessiva. As palavras de Ricardo cortaram o ar como navalhas. Matias sentiu suas bochechas ficarem vermelhas, não de vergonha, mas de uma confusão profunda. Ele não entendia por que estar fazendo o que era certo estava sendo motivo de zombaria. Alfonso observava tudo em silêncio, sua indignação crescendo a cada segundo. Mas havia algo mais. Os documentos que tinha em mãos estavam começando a fazer sentido, e a conexão com a atitude desesperada de Ricardo estava ficando clara. Ricardo, acho melhor você parar por aqui, disse Alfonso com uma voz que cortava como gelo. Mas Ricardo estava além do ponto de retorno. A pressão havia quebrado todas as suas barreiras de decência. Não, senhor Herrera. Vou falar tudo. Este menino precisa aprender onde é o seu lugar. Ele pode brincar de honestidade lá na favela onde mora, mas aqui é um ambiente corporativo sério. Ricardo apontou o dedo para Matias com desprezo total. Crianças como você nunca vão entender como o mundo real funciona. Vocês acham que com boa educação e honestidade vão conseguir alguma coisa na vida, mas a verdade é que... Chega! A voz de Alfonso ecoou pelo corredor com uma autoridade que fez até mesmo Ricardo se calar instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas haviam se aproximado discretamente, atraídas pela discussão, e agora observavam a cena com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Alfonso se aproximou de Matias e se agachou novamente para ficar na sua altura. Matias, quero que você saiba que nada do que esse homem disse tem qualquer valor. Sua atitude hoje demonstrou mais caráter e dignidade do que muitos adultos mostram em uma vida inteira, disse Alfonso com uma sinceridade que tocou o coração de todos os presentes. Matias olhou para Alfonso com seus olhos brilhantes, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Senhor, eu fiz algo errado? Perguntou o menino com uma voz pequena. Não, meu jovem. Você fez exatamente o que deveria ter feito. E em breve, você vai descobrir que sua honestidade foi muito mais importante do que imagina, respondeu Alfonso, lançando um olhar significativo para Ricardo. Alfonso se levantou e caminhou em direção ao seu vice-presidente, que agora parecia ter percebido a gravidade da situação em que se colocara. Ricardo, você tem muito o que explicar. E não estou me referindo apenas ao seu comportamento deplorável com uma criança, disse Alfonso, balançando os documentos no ar. Estes papéis contêm informações muito interessantes, informações que explicam perfeitamente seu desespero para tomar controle deste envelope. Ricardo empalideceu completamente. Sua respiração se tornou irregular e suas mãos começaram a tremer visivelmente. Senhor Herrera, eu posso explicar. Você vai explicar. Mas não aqui, não agora. E certamente não na frente desta criança que já foi suficientemente desrespeitada por sua causa, interrompeu Alfonso. O presidente se dirigiu então a Pablo. Pablo, gostaria que você acompanhasse Matias até encontrar sua mãe. E depois, volte ao meu escritório. Temos muito o que discutir. Sim, senhor Herrera, respondeu Pablo, colocando suavemente a mão no ombro de Matias. Antes de saírem, Alfonso chamou Matias mais uma vez. Matias, quero que você se lembre de algo muito importante. Você fez a coisa certa hoje, mesmo quando alguém tentou fazer você se sentir mal por isso. Nunca deixe ninguém apagar essa luz que existe em você. E algo me diz que nossa história ainda não terminou. Matias acenou timidamente e saiu acompanhado de Pablo, deixando para trás um corredor cheio de tensão
e um segredo que estava prestes a explodir. Quando finalmente ficaram sozinhos, Alfonso olhou para Ricardo com uma expressão que misturava decepção e determinação. Agora, Ricardo, vamos ter uma conversa muito séria sobre estes documentos e sobre como eles conectam você a certas irregularidades que eu vinha investigando há meses. Ricardo sabia que seu mundo estava desmoronando. O envelope que Matias havia devolvido continha exatamente as provas que ele havia tentado desesperadamente destruir. E agora, nas mãos da única pessoa que poderia arruinar sua vida, aqueles documentos se tornaram sua sentença. Mas Ricardo não fazia ideia de que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Os documentos eram apenas a ponta do iceberg de uma descoberta que mudaria não apenas sua vida, mas especialmente a vida da humilde mulher que limpava aqueles corredores todos os dias. E a criança honesta que havia tornado tudo isso possível estava prestes a descobrir que, às vezes, fazer o que é certo pode mudar o destino de maneiras que jamais imaginamos. A verdade estava finalmente começando a vir à luz. Existe uma dor específica que apenas uma mãe conhece. Descobrir que seu filho foi humilhado por algo que ela não pode controlar. E, às vezes, essa dor revela verdades que estavam escondidas há tanto tempo que pareciam enterradas para sempre. Helena terminava de organizar seu carrinho de limpeza no 10º andar, quando ouviu seu nome sendo chamado pelo interfone do edifício. Pablo solicitava sua presença urgentemente no térreo. O tom de voz do segurança a preocupou imediatamente. Em 5 anos de trabalho, nunca havia recebido um chamado desse tipo. Descendo rapidamente pelo elevador de serviço, Helena tentava imaginar o que poderia ter acontecido. Seu coração disparou quando viu Matias sentado no banco da recepção, com Pablo ao seu lado. O rosto do seu filho tinha uma expressão que ela conhecia bem, confusão misturada com tristeza. Matias, meu amor, o que aconteceu? Helena correu em direção ao filho, ajoelhando-se na sua frente e verificando se estava bem. Pablo observou a cena com um peso no coração. Conhecia Helena há anos e sabia que ela era uma das pessoas mais dedicadas e trabalhadoras que já havia conhecido. Ver o carinho genuíno entre mãe e filho tornava ainda mais revoltante o que havia presenciado momentos antes. Senhora Helena, preciso contar o que aconteceu, disse Pablo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Matias encontrou um envelope importante da empresa e quis devolvê-lo. Subimos para entregar ao presidente, mas... Pablo fez uma pausa, claramente desconfortável com o que tinha que relatar. Mas o que, Pablo? Meu filho fez algo errado? Helena segurou as mãos de Matias, procurando em seus olhos alguma pista do que havia acontecido. Não, senhora. Muito pelo contrário. Matias fez exatamente o que deveria ter feito. Mas o senhor Ricardo... Ele tratou seu filho de uma forma completamente inadequada. As palavras de Pablo caíram como uma pedra no estômago de Helena. Ela conhecia Ricardo Mendoza de vista. Sempre o cumprimentava educadamente nos corredores, e ele sempre a ignorava completamente. Mas nunca imaginou que ele seria capaz de maltratar uma criança. O que ele fez? A voz de Helena tremeu, misturando medo e uma raiva crescente. Matias olhou para a mãe com seus olhos grandes e brilhantes. Mamãe, eu só queria devolver o envelope que encontrei. Mas aquele senhor disse que eu não pertenço àquele lugar. Ele riu de mim e falou sobre minhas roupas e minha mochila. Explicou Matias, sem rancor na voz, apenas confusão genuína. Helena sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Todas as suas lutas, todos os seus sacrifícios, todas as noites em que dormia preocupada se estava dando o suficiente para seu filho. E agora alguém havia humilhado Matias exatamente pelas coisas que ela não conseguia oferecer a ele. Mamãe, eu fiz algo errado por querer devolver o que não era meu? Perguntou Matias, tocando suavemente o rosto da mãe. Helena abraçou seu filho com uma força que transmitia todo o amor e toda a proteção que uma mãe pode oferecer. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas ela tentava controlá-las para não assustar Matias. Não, meu amor. Você fez exatamente o que eu te ensinei. Você fez o que era certo e eu estou muito orgulhosa de você, disse Helena, beijando a testa do filho. Foi nesse momento que Alfonso Herrera desceu pessoalmente até a recepção. O presidente da empresa raramente aparecia nos andares inferiores,
e sua presença causou um rebuliço discreto entre os funcionários presentes. Senhora Helena, Alfonso se aproximou do grupo com um respeito evidente. Helena se levantou rapidamente, limpando discretamente as lágrimas. Conhecia Alfonso apenas de vista, mas sabia que ele era o presidente da empresa. Sim, senhor. Sou Helena Vasques, respondeu ela, mantendo a dignidade mesmo naquela situação difícil. Gostaria de conversar com a senhora sobre o que aconteceu com seu filho hoje. Pablo, você poderia nos dar alguns minutos de privacidade? Pablo assentiu e se afastou discretamente, mas permaneceu próximo o suficiente para intervir se necessário. Alfonso olhou para Helena com uma expressão que misturava admiração e algo mais, algo que parecia quase familiar. Senhora Helena, primeiro quero me desculpar profundamente pelo comportamento inaceitável do meu vice-presidente. O que ele fez com Matias foi desprezível e não representa os valores desta empresa. Senhor Herrera, agradeço suas palavras, mas... Helena começou a falar, mas Alfonso a interrompeu gentilmente. Por favor, deixe-me terminar. Seu filho demonstrou hoje uma honestidade e um caráter que são raros de encontrar em pessoas de qualquer idade. Ele devolveu um envelope que contém documentos extremamente importantes para esta empresa. Alfonso fez uma pausa, observando atentamente a reação de Helena. Na verdade, são documentos tão importantes que explicam perfeitamente por que Ricardo ficou tão desesperado quando viu Matias com eles. Helena franziu a testa, não compreendendo completamente onde aquela conversa estava levando. Alfonso retirou alguns papéis do envelope que ainda carregava consigo. Helena Vasques. Esse nome me parece familiar. Posso perguntar qual era o nome de solteira da senhora? Castilho, senhor. Helena Castilho Vasques. Mas não entendo por que... Alfonso interrompeu sua frase, seus olhos se arregalando com uma expressão de choque total. Castilho. Helena Castilho. Alfonso repetiu o nome como se estivesse tentando confirmar algo impossível. Senhora Helena, posso perguntar se a senhora tem alguma lembrança da família Herrera de quando era criança? Helena ficou completamente confusa com a pergunta. Senhor, com todo respeito, não entendo aonde o senhor quer chegar. Sou apenas uma funcionária da limpeza e... Não, Alfonso a interrompeu com uma veemência que a surpreendeu. A senhora não é apenas nada. E estes documentos que seu filho devolveu podem provar isso. Alfonso mostrou os papéis para Helena, suas mãos tremendo ligeiramente. Estes são documentos legais referentes à herança da família Castilho. Documentos que foram dados como perdidos há mais de 15 anos. Helena sentiu suas pernas ficarem fracas. O nome Castilho sempre havia sido motivo de dor em sua vida. Seus pais haviam morrido quando ela era muito jovem, e ela sempre soube que houve problemas com heranças e propriedades da família, mas nunca entendeu completamente o que havia acontecido. Senhor Herrera, meus pais faleceram quando eu era muito nova. Nunca houve nenhuma herança. Minha família sempre foi pobre. Alfonso olhou para ela com uma mistura de tristeza e indignação crescente. Helena, estes documentos provam que sua família possuía terras e propriedades que valiam milhões. E mais importante, provam que essas propriedades foram fraudulentamente transferidas para outras pessoas após a morte dos seus pais. O mundo de Helena começou a girar. Ela se sentou pesadamente no banco ao lado de Matias, que observava toda a conversa sem entender completamente, mas percebendo que algo muito importante estava acontecendo. Isso é impossível. Eu sempre vivi com dificuldades. Trabalhei desde adolescente para sobreviver. Helena murmurou, tentando processar a informação. Alfonso se sentou ao lado dela, com os documentos ainda nas mãos. Helena, há 15 anos você deveria ter herdado uma fortuna considerável. Mas estes documentos foram roubados, escondidos, para impedir que você soubesse da verdade. As lágrimas começaram a rolar novamente pelo rosto de Helena, mas desta vez, por motivos completamente diferentes. 15 anos de luta, de sacrifícios, de trabalhar em múltiplos empregos para sustentar seu filho. E quem? Quem fez isso comigo? Helena perguntou com a voz embargada. Alfonso olhou diretamente em seus olhos antes de responder. Os documentos apontam para um esquema que envolveu advogados corruptos, falsificação de documentos e pessoas dentro desta própria empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Helena olhou para o edifício onde havia trabalhado por 5 anos, limpando os corredores onde caminhavam as pessoas que possivelmente haviam roubado sua herança. Matias, percebendo que sua mãe estava chorando, segurou sua mão carinhosamente. Mamãe, está tudo bem? Helena olhou para seu filho, o menino honesto que havia devolvido exatamente os documentos que provariam que ela havia sido roubada. O menino que havia sido humilhado por um homem que possivelmente estava envolvido no esquema que destruiu sua vida. Sim, meu amor. Agora está tudo bem, disse Helena, abraçando Matias com uma força renovada. Alfonso observou a cena e sentiu uma determinação crescente em seu peito. A honestidade de uma criança havia exposto um crime que durava mais de uma década. E ele faria questão de que a justiça fosse feita, não importasse quem estivesse envolvido. Helena, quero que você saiba que vamos chegar ao fundo desta situação. E quando o fizermos, você e Matias terão de volta tudo o que foi roubado de vocês. Mas Alfonso ainda não havia contado a Helena a parte mais chocante de toda aquela descoberta. Os documentos revelavam não apenas quem havia roubado sua herança, mas também como essa pessoa havia usado a posição de poder para continuar se beneficiando do crime durante todos esses anos. E essa pessoa havia acabado de humilhar o filho de Helena na sua própria cara. Existe uma crueldade específica em descobrir que as pessoas que você cumprimentava educadamente todos os dias eram exatamente aquelas que destruíram sua vida. E quando essa descoberta acontece, o mundo nunca mais é o mesmo. Alfonso observou Helena por alguns segundos, percebendo que ela ainda estava processando a magnitude do que havia acabado de descobrir. Mas ele sabia que as revelações estavam apenas começando, e o que vinha a seguir seria ainda mais devastador. Helena, preciso que você se prepare para o que vou contar agora. Estes documentos revelam detalhes que vão além de um simples roubo de herança, disse Alfonso, organizando cuidadosamente os papéis. Helena enxugou as lágrimas e respirou fundo, segurando a mão de Matias como se fosse sua âncora na realidade. Estou pronta, Sr. Herrera. Alfonso abriu o primeiro documento e começou a explicar com voz calma, mas carregada de indignação contida. Quando seus pais faleceram, Helena, você tinha apenas 17 anos. Eles possuíam 3 propriedades na região central da cidade, incluindo o terreno onde hoje está construído este edifício. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Este edifício? Sim. Sua família era proprietária deste terreno há 3 gerações. Além disso, havia uma conta bancária com uma quantia considerável e investimentos que, com os juros acumulados ao longo dos anos, hoje valeriam aproximadamente 15 milhões. O número ecoou no ar como um trovão. Helena sempre havia vivido contando centavos, trabalhando em múltiplos empregos, se privando de necessidades básicas para garantir que Matias tivesse o mínimo necessário. 15 milhões? Helena murmurou, mal conseguindo pronunciar as palavras. Isso mesmo. E há algo ainda mais perturbador. Alfonso continuou, virando para outra página dos documentos. A transferência fraudulenta dessas propriedades foi realizada através de documentos falsificados, com a ajuda de pessoas que se beneficiaram diretamente do esquema. Matias, mesmo não entendendo completamente os números, percebia que algo muito sério estava acontecendo. Ele apertou a mão da mãe carinhosamente, oferecendo o único conforto que sabia dar. Alfonso fez uma pausa, claramente relutante em continuar. Helena, você reconhece este nome? Ele mostrou uma assinatura em um dos documentos. Ricardo Mendoza Herrera. O sobrenome atingiu Helena como um soco. Ela olhou para Alfonso, buscando uma explicação. Herrera, como você? Ricardo é meu primo, Helena. E, segundo estes documentos, ele não apenas participou do esquema para roubar sua herança, como também foi uma das pessoas que mais se beneficiou dela. A revelação caiu sobre Helena como uma avalanche. Durante 5 anos, ela havia limpado os corredores da empresa, cumprimentado educadamente o homem que havia roubado tudo dela e nunca soube que estava trabalhando literalmente em propriedade que deveria ser sua. Ele sabia quem eu era? Helena perguntou com a voz trêmula. Alfonso examinou mais documentos antes de responder, e sua expressão ficou ainda mais sombria. Segundo estes registros, Ricardo sempre soube quem você era.
Na verdade, há evidências de que ele especificamente garantiu que você conseguisse o emprego aqui. Helena sentiu náusea. Por quê? Por que ele faria isso? Aparentemente para mantê-la por perto e ter certeza de que você nunca descobriria a verdade. É mais fácil controlar alguém quando você sabe exatamente onde essa pessoa está. A crueldade da situação era quase impossível de processar. Helena havia sido grata por conseguir aquele emprego, achando que finalmente tinha uma oportunidade estável. Nunca imaginou que era uma peça em um jogo cruel de manipulação. Durante todos esses anos, Helena começou a falar, mas sua voz falhou. Durante todos esses anos, você trabalhou limpando o prédio que deveria ser seu, recebendo ordens de pessoas que viveram luxuosamente com o dinheiro que deveria sustentar você e Matias, completou Alfonso, sua própria voz carregada de emoção. Matias olhou para a mãe, vendo lágrimas diferentes em seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza comum. Eram lágrimas de uma injustiça tão profunda que tocava a alma. Mamãe, você está bem? Matias perguntou, subindo no colo de Helena e abraçando-a com força. Helena abraçou seu filho, lembrando-se de todas as noites em que ele havia dormido com fome porque ela não tinha dinheiro suficiente para uma refeição completa. Pensou em todos os brinquedos que nunca pôde comprar, todas as roupas que ele usou até ficarem gastas, todas as vezes que teve que explicar por que não podiam ter as coisas que outras crianças tinham. Meu amor, lembra quando você me perguntou por que não tínhamos uma casa grande como as outras famílias? Helena perguntou suavemente. Sim, mamãe. Você disse que não importava o tamanho da casa. O que importava era o amor que havia nela. E é verdade, meu filho. Mas agora descobrimos que deveríamos ter tido tudo isso e muito mais. Alguém roubou não apenas nosso dinheiro, mas todos os sonhos que poderíamos ter realizado juntos. Alfonso observou a interação entre mãe e filho, sentindo uma mistura de admiração pela força de Helena e indignação pela injustiça que haviam sofrido. Helena, há algo mais que você precisa saber, Alfonso disse cuidadosamente. O comportamento de Ricardo hoje, a forma como ele tratou Matias, não foi apenas arrogância, foi desespero. Desespero? Estes documentos estavam escondidos em um cofre particular dele. Alguém os roubou e os deixou cair, provavelmente para que fossem encontrados. Ricardo sabia que se estes papéis chegassem às mãos certas, toda sua vida desmoronaria. Helena começou a conectar os pontos. Então, quando Matias apareceu com o envelope, Ricardo viu sua vida inteira sendo destruída por um menino de 8 anos que só queria fazer o que era certo. A ironia é avassaladora. Nesse momento, Pablo se aproximou discretamente do grupo. Senhor Herrera, desculpe interromper, mas o senhor Ricardo está no seu escritório pedindo para falar com o senhor urgentemente. Ele parece muito alterado. Alfonso se levantou com os documentos ainda nas mãos. Helena, quero que você saiba que não vou descansar até que esta situação seja completamente resolvida. Ricardo e todos os envolvidos neste esquema vão responder por seus crimes. Helena também se levantou, mas algo havia mudado em sua postura. A mulher humilde que sempre abaixava a cabeça quando falava com superiores havia sido substituída por alguém que acabara de descobrir quem realmente era. Senhor Herrera, gostaria de estar presente quando você confrontar Ricardo. Alfonso ficou surpreso com o pedido. Helena, você tem certeza? Pode ser muito difícil. Durante 15 anos, esse homem me viu limpar seus escritórios, cumprimentá-lo educadamente nos corredores, trabalhar horas extras quando necessário. Ele viu meu filho crescer usando roupas de segunda mão, carregando uma mochila surrada e riu disso hoje. Eu quero estar lá quando ele descobrir que sabe exatamente quem somos há todo esse tempo. A determinação na voz de Helena era algo que Alfonso nunca havia ouvido antes. Era a voz de uma mulher que havia acabado de descobrir que sofreu uma das maiores injustiças imagináveis e que agora estava pronta para lutar por seus direitos. Matias, meu amor, você quer ficar aqui com o Sr. Pablo enquanto a mamãe resolve uma coisa importante? Helena perguntou carinhosamente. Eu posso ir junto, mamãe? Aquele senhor foi muito rude comigo, e eu quero entender por quê. Helena olhou para Alfonso, que assentiu compreensivamente. Talvez seja apropriado que Matias esteja presente. Afinal, foi sua honestidade que tornou tudo isso possível. Enquanto se dirigiam aos elevadores,
Helena sentiu uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado antes. Em alguns minutos, ela estaria cara a cara com o homem que havia roubado 15 anos da sua vida e da vida do seu filho. E dessa vez, Ricardo descobriria que havia subestimado completamente a mulher que passou anos humilhando silenciosamente. O confronto que estava prestes a acontecer mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria até que ponto a ganância pode corromper uma pessoa. Há momentos na vida em que 15 anos de humilhação silenciosa se transformam em uma força avassaladora por justiça. E quando uma mãe descoberta que foi roubada por aqueles que desprezaram seu filho, não existe força no mundo capaz de detê-la. O elevador subiu silenciosamente até o 22º andar. Helena sentia seu coração batendo forte, mas não era o nervosismo de uma funcionária prestes a encontrar seu superior. Era a determinação de uma mulher que havia acabado de descobrir a verdade sobre os 15 anos mais difíceis da sua vida. Matias segurava firmemente a mão de sua mãe, sentindo que algo muito importante estava acontecendo. Alfonso caminhava ao lado deles, carregando os documentos que mudariam tudo. Quando as portas do elevador se abriram, eles foram imediatamente até o escritório presidencial. Através das paredes de vidro, podiam ver Ricardo andando nervosamente de um lado para o outro, falando no celular com gestos agitados. Helena, tem certeza de que quer fazer isso? Alfonso perguntou uma última vez. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu Helena, com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Alfonso abriu a porta do escritório. Ricardo estava de costas, ainda falando no telefone, e não percebeu imediatamente quem havia entrado. Não, você não entende. Os documentos apareceram. Aquela maldita criança. Preciso que você destrua qualquer rastro que conecte. Ricardo parou abruptamente ao se virar e ver Helena parada na porta. O telefone caiu das mãos de Ricardo, fazendo um barulho seco no chão de mármore. Seu rosto passou por uma sequência de expressões: surpresa, confusão e, finalmente, terror absoluto. Helena, Ricardo murmurou, como se estivesse vendo um fantasma. Boa tarde, Sr. Mendoza, disse Helena com uma dignidade que fez Ricardo recuar um passo. Ou devo dizer, boa tarde, ladrão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Alfonso, depois para Matias e finalmente voltou para Helena, percebendo que seu mundo havia desmoronado completamente. Helena, eu posso explicar. Ricardo tentou começar, mas sua voz estava trêmula e sem força. Explicar? Helena deu um passo à frente. Explicar como você roubou a herança da minha família? Explicar como você me deu este emprego para me manter por perto e ter certeza de que eu nunca descobriria a verdade? Explicar como você humilhou meu filho hoje, sabendo exatamente quem nós somos? Cada palavra de Helena cortava o ar como uma lâmina. Ricardo nunca a havia visto assim. Durante 5 anos, ela sempre foi a funcionária silenciosa que abaixava a cabeça e dizia, sim, senhor, para tudo. Matias observava toda a cena com seus olhos grandes, finalmente compreendendo que sua mãe não era apenas uma faxineira. Havia algo muito maior acontecendo, e ele estava no centro de tudo isso. Mamãe, Matias disse suavemente, este é o homem que disse que eu não pertenço aqui? Helena se ajoelhou na altura do filho, mas manteve os olhos fixos em Ricardo. Sim, meu amor, este é o homem que disse isso. Mas agora ele vai descobrir que, na verdade, nós é que pertencemos aqui. E ele é quem não pertence. Ricardo tentou recuperar algum controle da situação. Helena, você não entende a complexidade dos negócios. Quando seus pais faleceram, havia dívidas, problemas legais. Eu apenas ajudei a resolver. Mentira! A voz de Helena ecoou pelo escritório com uma força que ninguém esperava. Alfonso me mostrou os documentos, Ricardo. Eu vi as transferências fraudulentas, as assinaturas falsificadas, tudo! Ricardo olhou para Alfonso com desespero crescente. Alfonso, você é meu primo, minha família. Você não pode acreditar. Sua família? Alfonso interrompeu com frieza. Família não rouba de crianças órfãs. Família não humilha mulheres honestas. Família não destrói vidas por ganância. Alfonso colocou os documentos sobre a mesa, espalhando-os de forma que Ricardo pudesse ver. Estes papéis provam tudo, Ricardo.
15 anos de um esquema criminoso que envolveu advogados corruptos, documentos falsificados e apropriação indébita. E o pior de tudo, você fez questão de manter Helena trabalhando aqui, limpando o edifício que deveria ser dela. Ricardo se sentou pesadamente em sua cadeira, percebendo que não havia mais escape possível. Helena, por favor, você não sabe como eram as coisas naquela época. Havia pressões, necessidades. Helena se aproximou da mesa, colocando as mãos espalmadas sobre o mármore caro. Você quer falar sobre necessidades, Ricardo? Deixe-me contar sobre necessidades reais. Helena respirou fundo e, quando falou novamente, sua voz estava carregada de uma dor de 15 anos. Necessidade é trabalhar em 3 empregos para comprar um par de sapatos para seu filho. Necessidade é dividir um sanduíche em 2 para que os 2 tenham algo para comer. Necessidade é mentir para uma criança de 6 anos, dizendo que não há dinheiro para remédio porque você preferiu pagar a conta da luz. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena, mas sua voz não fraquejou. Necessidade é ver seu filho perguntar por que outras crianças têm brinquedos novos e você não consegue comprar nem mesmo os mais baratos. Necessidade é trabalhar até suas mãos sangrarem para dar dignidade para seu filho. Matias se aproximou de sua mãe, tocando gentilmente seu braço. Mesmo sendo uma criança, ele entendia que sua mãe estava falando sobre todos os sacrifícios que ela havia feito por ele. Ricardo estava visivelmente abalado, mas Alfonso não havia terminado. Ricardo, há algo mais que você precisa saber. Investigamos suas contas bancárias e encontramos transferências suspeitas para outros funcionários desta empresa. Quantas outras pessoas estão envolvidas neste esquema? Ricardo empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Alfonso, por favor, se isso vier à tona, vai destruir muitas vidas. Vai destruir a vida de criminosos, Alfonso corrigiu friamente. Assim como vocês destruíram a vida de Helena e Matias. Nesse momento, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela se dirigiu diretamente para Ricardo e olhou em seus olhos. Ricardo, durante 5 anos, toda manhã eu passava pelo seu escritório e dizia: "Bom dia, senhor Mendoza." Você nunca me respondeu, nenhuma vez. Agora eu entendo por quê. Ricardo tentou desviar o olhar, mas Helena continuou. Você não conseguia olhar na minha cara porque sabia que estava vendo a pessoa que você havia roubado. Cada vez que me via limpando estes corredores, você era lembrado do seu crime. Helena, por favor, Ricardo murmurou. Não, Helena disse firmemente. Agora você vai me escutar. Hoje você humilhou meu filho. Você riu dele, disse que ele não pertence aqui, zombou das nossas roupas simples. Mas sabe o que realmente aconteceu hoje? Helena se inclinou sobre a mesa, ficando face a face com Ricardo. Hoje, meu filho, essa criança que você desprezou, devolveu os documentos que vão mandar você para a prisão. A honestidade de um menino de 8 anos destruiu 15 anos de mentiras suas. A ironia da situação era avassaladora. O menino que Ricardo havia humilhado por ser pobre era exatamente quem havia encontrado as provas que destruiriam sua vida. Alfonso observou toda a cena e tomou uma decisão. Ricardo, você está demitido. Imediatamente. E amanhã de manhã estarei entregando todos estes documentos às autoridades competentes. Ricardo levantou a cabeça, tentando uma última cartada desesperada. Alfonso, nós podemos resolver isso entre família. Eu posso compensar Helena, devolver tudo com juros. Agora você quer devolver? Helena riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de alguém que finalmente havia visto a justiça sendo feita. 15 anos tarde, Ricardo. 15 anos tarde. Matias se aproximou de sua mãe e sussurrou. Mamãe, isso significa que não vamos mais ser pobres? Helena abraçou seu filho, olhando pela última vez para Ricardo. Meu amor, isso significa que finalmente vamos ter de volta tudo que sempre foi nosso. Mas Helena ainda não sabia que a descoberta daqueles documentos havia desencadeado algo muito maior. Ricardo não havia agido sozinho, e outras pessoas poderosas estavam prestes a ser expostas. A verdade estava finalmente vindo à tona, e algumas pessoas fariam qualquer coisa para impedir que isso acontecesse. Existem momentos na vida em que descobrimos que o mal tem camadas mais profundas do que jamais imaginamos.
E quando uma rede de mentiras de 15 anos finalmente se desfaz, as últimas surpresas são sempre as mais chocantes. O silêncio pesado que tomou conta do escritório foi quebrado pelo som de passos no corredor. Alfonso, Helena e Matias olharam em direção à porta, enquanto Ricardo permanecia sentado, completamente destruído pela exposição de seus crimes. A porta se abriu e uma mulher elegante entrou no escritório. Era Carmela Santos, secretária executiva da empresa há mais de 20 anos. Seus olhos encontraram imediatamente os de Helena, e algo passou entre elas. Uma comunicação silenciosa que Alfonso não conseguiu decifrar completamente. Senhor Herrera, disse Carmela com uma voz firme, peço perdão pela intrusão, mas acredito que minha presença seja necessária para esclarecer completamente esta situação. Ricardo levantou a cabeça bruscamente ao ver Carmela, e o terror em seus olhos se intensificou ainda mais. Carmela, o que você está fazendo aqui? Ricardo tentou soar autoritário, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado. Carmela olhou para Ricardo com uma expressão que misturava desdém e satisfação. Estou aqui para contar toda a verdade, Ricardo. Algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Alfonso franziu a testa, percebendo que havia mais camadas naquela história do que imaginara. Carmela, o que você quer dizer com toda a verdade? Carmela se aproximou da mesa onde estavam espalhados os documentos que Matias havia devolvido. Senhor Herrera, estes documentos não foram perdidos por acaso. Eu os retirei do cofre particular de Ricardo há 3 semanas. O choque no rosto de todos foi evidente. Até mesmo Helena, que já havia passado por tantas revelações naquele dia, ficou surpresa. Você os roubou? Perguntou Alfonso, tentando entender as motivações de sua secretária há tanto tempo. Eu os resgatei, corrigiu Carmela firmemente. Durante 20 anos trabalhei nesta empresa vendo injustiças serem cometidas. Mas quando descobri o que Ricardo havia feito com a família de Helena, não consegui mais ficar calada. Ricardo se levantou abruptamente, sua face contorcida pela raiva e desespero. Carmela, você não sabe o que fez. Você não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente as consequências. Carmela o interrompeu. Entendo que uma família inteira foi destruída por sua ganância. Entendo que uma criança cresceu em dificuldades enquanto você vivia luxuosamente com o dinheiro roubado dela. Carmela se virou para Helena e pela primeira vez sua voz se suavizou. Helena, durante 5 anos, observei você trabalhar com uma dignidade que poucos possuem. Vi como você tratava a todos com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo em retorno. E quando descobri que você era Helena Castilho, a filha de Fernando e Isabela Castilho, soube que precisava agir. Helena sentiu suas pernas ficarem fracas novamente. Você conheceu meus pais? Conheci muito bem. Eles eram pessoas maravilhosas, Helena. E ficaram devastados quando descobriram que estavam doentes e teriam que deixar uma filha adolescente para trás. Fizeram questão de deixar tudo organizado legalmente para garantir seu futuro. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Era a primeira vez em 15 anos que alguém falava sobre seus pais com carinho e conhecimento real. Carmela, Alfonso interveio. Como você descobriu toda essa informação? Carmela respirou fundo antes de responder. Porque eu não estava trabalhando sozinha nesta investigação. Há anos tenho colaborado com alguém que conhece toda a verdade sobre este esquema criminoso. Nesse momento, a porta do escritório se abriu novamente e um homem distinguido de aproximadamente 60 anos entrou na sala. Seu porte elegante e olhar penetrante chamaram imediatamente a atenção de todos. Ricardo ficou ainda mais pálido ao ver o recém-chegado. Não, você não pode estar aqui. Ricardo murmurou como se estivesse vendo um fantasma. O homem se dirigiu diretamente para Helena e Matias, ignorando completamente Ricardo. Helena, disse ele com uma voz emocionada, meu nome é Sebastião Vega, e há 15 anos venho procurando por você. Alfonso observou a cena com crescente confusão, enquanto Helena olhava para o desconhecido sem entender a conexão. Senhor Vega, quem é você exatamente? Alfonso perguntou, assumindo sua posição de autoridade. Sebastião sorriu tristemente antes de responder. Sou o advogado que originalmente cuidou do testamento dos pais de Helena.
E também sou a única pessoa que pode provar que Ricardo não agiu sozinho neste crime. A revelação caiu como uma bomba no escritório. Ricardo se sentou novamente, percebendo que seu mundo estava desmoronando ainda mais rapidamente. Sebastião, você era meu sócio, Ricardo gritou desesperadamente. Você participou de tudo isso. Participei, Sebastião admitiu calmamente. Até descobrir que você havia mentido para mim sobre as verdadeiras circunstâncias da família Castilho. Sebastião se virou para Helena, e sua voz se encheu de remorso. Helena, quando seus pais faleceram, Ricardo me procurou dizendo que você havia desaparecido, que não tinha família, que as propriedades ficariam abandonadas. Ele me convenceu de que estava fazendo o melhor negócio para todos ao assumir as responsabilidades. Helena segurou a mão de Matias mais firmemente, sentindo que estava prestes a ouvir a verdade completa pela primeira vez. Mas eu não havia desaparecido, Helena disse suavemente. Exatamente. Você estava em um orfanato público, porque Ricardo havia se certificado de que ninguém soubesse que você existia. Ele falsificou documentos dizendo que você havia morrido no mesmo acidente que seus pais. O horror da situação era quase impossível de processar. Ricardo não havia apenas roubado a herança de Helena. Ele havia literalmente apagado sua existência legal. Durante 15 anos, Sebastião continuou, procurei por você. Contratei detetives, investiguei registros públicos, fiz tudo o que pude. Até que Carmela me contactou há alguns meses, dizendo que havia encontrado você. Carmela assentiu, complementando a explicação. Quando percebi quem Helena realmente era, procurei Sebastião. Descobri que ele havia passado anos tentando desfazer o que Ricardo tinha feito, mas não conseguia provar nada sem os documentos originais. E foi então que você decidiu roubá-los do cofre de Ricardo. Alfonso concluiu. Foi então que decidi devolvê-los ao seu lugar de direito, Carmela corrigiu. Deixei-os na praça em frente ao edifício, esperando que alguém honesto os encontrasse e os devolvesse. Matias, que havia estado ouvindo toda a conversa com atenção impressionante para sua idade, finalmente falou. Você queria que eu encontrasse o envelope? Carmela se abaixou para ficar na altura de Matias, sorrindo com carinho. Eu esperava que alguém como você o encontrasse, Matias. Alguém que faria a coisa certa sem hesitar. E estava certa. A emoção no escritório era palpável. Helena estava descobrindo que mesmo nos momentos mais escuros de sua vida, havia pessoas trabalhando secretamente para fazer justiça. Ricardo, percebendo que não havia mais escape, fez uma última tentativa desesperada. Helena, por favor. Eu posso devolver tudo. Com juros. Podemos resolver isso sem envolver as autoridades. Helena olhou para Ricardo com uma calma que surpreendeu a todos. Ricardo, você não entende, não é? Não se trata apenas de dinheiro. Você roubou 15 anos da minha vida. 15 anos em que meu filho poderia ter crescido sem dificuldades. 15 anos em que eu poderia ter dado a ele tudo que uma mãe sonha dar. Helena se aproximou de Ricardo e sua voz ficou ainda mais firme. Você me fez acreditar que eu não valia nada, que era apenas uma faxineira sem importância. Você me humilhou silenciosamente todos os dias, sabendo exatamente quem eu era. Matias se aproximou de sua mãe, segurando sua mão carinhosamente. Mamãe, mas você sempre foi importante para mim. Você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheço. Helena se ajoelhou e abraçou seu filho, lágrimas de orgulho rolando por seu rosto. Meu amor, é por isso que tudo valeu a pena. Mesmo nos momentos mais difíceis, você sempre me deu força para continuar. Alfonso observou a cena e tomou uma decisão final. Ricardo, você está preso por falsificação de documentos, apropriação indébita e fraude. Sebastião, preciso que você prepare toda a documentação legal para transferir imediatamente todos os bens para Helena. Sebastião assentiu com satisfação. Alfonso, já tenho tudo preparado. Helena não apenas receberá de volta sua herança original, como também receberá a indenização por todos os lucros que foram obtidos ilegalmente com suas propriedades durante estes 15 anos. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando a magnitude da mudança em sua vida. Sebastião, Carmela, por que vocês fizeram tudo isso por mim? Vocês nem me conheciam realmente. Carmela respondeu com sinceridade. Porque acredito que a justiça sempre deve prevalecer, Helena.
e porque vi em você e em Matias o tipo de bondade que este mundo precisa. Sebastião complementou. E porque durante 15 anos carreguei o peso de ter sido enganado por Ricardo. Fazer o que é certo era a única forma de encontrar paz. Nesse momento, Pablo apareceu na porta, acompanhado de 2 policiais. Senhor Herrera, os policiais chegaram conforme solicitado. Alfonso assentiu e se dirigiu aos oficiais. Cavalheiros, este é Ricardo Mendoza. Ele é suspeito de múltiplos crimes financeiros que estamos reportando oficialmente. Enquanto Ricardo era levado pelos policiais, ainda tentando argumentar e negociar, Helena permaneceu calma, observando o homem que havia destruído sua vida finalmente enfrentar as consequências de seus atos. Mas havia ainda uma última surpresa esperando por Helena. Sebastião se aproximou dela com um envelope diferente. Helena, há algo mais que você precisa saber. Seus pais deixaram uma carta para você, para ser entregue quando você completasse 30 anos ou quando a verdade sobre a herança fosse revelada. Helena recebeu o envelope com mãos trêmulas, sabendo que estava prestes a receber uma mensagem de 15 anos atrás dos pais que havia perdido tão jovem. A jornada da verdade estava quase completa, mas a maior emoção ainda estava por vir. Existem momentos na vida que definem não apenas quem somos, mas também quem podemos nos tornar. E quando uma simples carta pode curar 15 anos de dor, descobrimos que o amor verdadeiro transcende até mesmo a morte. Helena segurava o envelope com as mãos trêmulas, sentindo o peso de 15 anos de saudade concentrado naquele pedaço de papel amarelado. Matias se aproximou dela, percebendo a importância daquele momento mesmo sem entender completamente sua magnitude. Mamãe, você quer que eu leia junto? Perguntou Matias com a sensibilidade que sempre demonstrava. Helena sorriu através das lágrimas que já começavam a formar em seus olhos. Sim, meu amor. Acho que seus avós gostariam muito de conhecer você, mesmo que seja desta forma. Com cuidado extremo, Helena abriu o envelope e retirou 2 folhas escritas à mão, com a caligrafia elegante de sua mãe. Alfonso, Sebastião e Carmela observavam respeitosamente, compreendendo que estavam presenciando um momento sagrado. Helena começou a ler em voz alta, e as primeiras palavras já tocaram o coração de todos os presentes. Nossa querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que finalmente descobriu a verdade sobre sua herança e sobre quem você realmente é. Esperamos que, independente de quando isso aconteça, você tenha encontrado a força e a dignidade que sempre soubemos que carregava dentro de si. A voz de Helena falhou por um momento. E Matias tocou suavemente seu braço, oferecendo o apoio silencioso que apenas um filho pode dar. Queremos que você saiba que nossa maior riqueza nunca foram as propriedades ou o dinheiro que deixamos para você. Nossa verdadeira riqueza sempre foi o amor que compartilhamos como família e a certeza de que criamos uma filha com valores que nenhuma adversidade poderia destruir. Helena fez uma pausa, olhando para Matias com um amor infinito. Se você teve filhos, esperamos que tenha transmitido a eles os mesmos valores que tentamos ensinar a você. Honestidade, compaixão e a coragem de sempre fazer o que é certo, mesmo quando isso parecer difícil. Matias olhou para sua mãe com uma compreensão nova brilhando em seus olhos. Mamãe, foi por isso que você sempre me ensinou a devolver as coisas que não são minhas? Helena abraçou seu filho carinhosamente. Sim, meu amor. E hoje você provou que aprendeu essa lição melhor do que eu jamais imaginei. Helena continuou lendo. Sabemos que nossa partida será difícil para você, mas queremos que lembre sempre. As dificuldades que enfrentar na vida não são punições, são oportunidades para descobrir quão forte você realmente é. E esperamos que, quando os momentos difíceis passarem, você possa olhar para trás e ver que cada obstáculo a tornou uma pessoa melhor. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Helena, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de cura, de compreensão, de uma conexão que havia sido interrompida por 15 anos, mas nunca verdadeiramente quebrada. Por fim, querida Helena, queremos que você saiba que estaremos sempre com você, em cada gesto de bondade que fizer, em cada momento de coragem que demonstrar, e especialmente nos valores que transmitir para a próxima geração. Esse é nosso verdadeiro legado,
e é muito mais valioso do que qualquer herança material. Com todo o nosso amor eterno, Papai Fernando e Mamãe Isabela. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Helena dobrou cuidadosamente a carta, segurando-a junto ao coração. Matias, disse ela suavemente, você quer saber qual foi o maior presente que seus avós me deram? O que foi, mamãe? Eles me prepararam para ser sua mãe. Todos os valores que eles me ensinaram, eu passei para você. E hoje, sua honestidade não apenas nos devolveu nossa herança, mas também provou que o verdadeiro tesouro que eu carreguei todos esses anos foi você. Alfonso observou a cena e sentiu uma emoção profunda. Em seus 20 anos dirigindo aquela empresa, nunca havia testemunhado algo tão poderoso quanto a força do amor entre mãe e filho. Helena, disse Alfonso com sinceridade, quero que você saiba que ofereço formalmente a presidência desta empresa a você. Afinal, tecnicamente, você é a proprietária majoritária. Helena olhou para Alfonso com gratidão, mas sua resposta surpreendeu a todos. Senhor Herrera, agradeço profundamente sua oferta, mas gostaria de fazer uma proposta diferente. Que tal continuarmos trabalhando juntos? Você dirigindo as operações e eu garantindo que esta empresa sempre trate seus funcionários com a dignidade e respeito que todos merecem? A sabedoria e generosidade de Helena deixaram todos impressionados. Mesmo após descobrir que havia sido roubada e humilhada, ela escolhia o caminho da construção, não da vingança. Sebastião se aproximou do grupo com documentos finais. Helena, todos os papéis estão prontos. Além da herança original, você receberá uma indenização que garante conforto para você e Matias pelo resto de suas vidas. Mas tenho a sensação de que o dinheiro não é o mais importante para você. Helena sorriu, olhando para Matias, que brincava discretamente com um dos brindes da mesa. Você está certo, Sebastião. Durante 15 anos, aprendi que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem somos. E hoje descobri que, mesmo sem saber, sempre fui rica. Carmela se aproximou de Helena, com emoção evidente. Helena, obrigada por me dar a oportunidade de fazer a coisa certa. Ver a justiça sendo feita depois de tantos anos, não há sentimento melhor no mundo. Carmela, obrigada por ter coragem de agir quando poderia ter permanecido em silêncio. Pessoas como você me dão esperança na humanidade. Nesse momento, Matias se aproximou de sua mãe com uma pergunta que tocou o coração de todos. Mamãe, isso significa que agora podemos comprar uma casa grande? Helena se ajoelhou na altura de seu filho. Sim, meu amor. Podemos ter uma casa grande, roupas novas, brinquedos, tudo o que sempre sonhamos. Matias ficou pensativo por um momento. Mas mamãe, nossa casa pequena sempre foi cheia de amor. A casa grande também vai ter tanto amor quanto? Helena abraçou seu filho com uma força que transmitia 15 anos de luta e amor incondicional. Meu querido Matias, onde estivermos juntos, sempre haverá amor suficiente para encher qualquer casa, não importa o tamanho dela. Alfonso observou toda a cena e compreendeu que havia presenciado algo extraordinário. A prova de que a bondade, a honestidade e o amor verdadeiro sempre vencem, mesmo quando parecem estar perdendo. Matias, disse Alfonso, se abaixando para ficar na altura do menino. Você quer saber qual foi a coisa mais importante que aconteceu hoje? O que foi, senhor Alfonso? Hoje você provou que fazer o que é certo pode mudar o mundo inteiro. Sua honestidade não apenas devolveu a justiça para sua família, mas também nos ensinou a todos que não importa quão pequenos sejamos, podemos fazer a diferença. Matias sorriu com a pureza que apenas uma criança possui. Minha mãe sempre disse que devemos devolver as coisas que não são nossas. Eu só fiz o que ela me ensinou. Helena olhou para seu filho com um orgulho que transcendia qualquer riqueza material. Naquele momento, compreendeu completamente as palavras de seus pais. O verdadeiro tesouro que havia carregado durante todos aqueles anos difíceis era ter criado um filho com valores inquebráveis. Enquanto saíam do edifício pela última vez como funcionários e retornavam como proprietários, Helena segurou firmemente a mão de Matias. Eles haviam entrado naquele prédio naquela manhã como uma faxineira humilde e seu filho. Saíam como uma família que havia provado que a honestidade, o amor e a perseverança podem vencer qualquer adversidade. Mamãe,
disse Matias enquanto caminhavam pela praça onde tudo havia começado. Se eu encontrar outro envelope perdido, devo devolvê-lo também? Helena riu com uma alegria genuína que não sentia há 15 anos. Sempre, meu amor. Sempre faça o que é certo, não importa o que aconteça. Porque hoje você provou que fazer o que é certo pode mudar não apenas nossas vidas, mas as vidas de todos ao nosso redor. E assim, uma simples atitude de honestidade de um menino de 8 anos havia restaurado a justiça, reunido uma família com sua verdadeira herança e provado que os valores mais importantes da vida são aqueles que carregamos no coração. Às vezes, a maior riqueza que podemos deixar para nossos filhos não está em contas bancárias ou propriedades, mas nos valores que plantamos em seus corações. E quando esses valores florescem em momentos de teste, eles podem mover montanhas e mudar destinos. A honestidade de Matias havia devolvido muito mais que um envelope perdido. Havia devolvido a fé na bondade humana e na força transformadora de fazer sempre o que é certo.